Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. E desta vez, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre os valores do cristianismo, vamos falar hoje sobre a ordem, organização. Se inscrevam no meu canal e não deixem de repassar esses ensinos para o máximo possível de contatos. Me ajudem a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ordem, organização. O que é a ordem? O que é a organização? É a prática da harmonia, da disciplina e do bom comportamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, diz assim: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Pode até haver alguém que pense assim: ainda bem que o Senhor nunca me atribuiu alguma função. Engana-se quem pensa dessa forma, porque a primeira responsabilidade que todo convertido tem que assumir é a de buscar o conhecimento para saber quais são as vontades do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: são filhos de meu Pai aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, todos aqueles que se converteram têm a obrigação de buscar saber quais são as vontades do Pai Eterno. Ninguém tem a obrigação de saber de tudo, mas todos nós temos a obrigação de aprendermos o máximo possível. Ordem, organização é a forma como se dispõe um sistema para se atingir os resultados pretendidos. Por esse meio, podemos aprender a conviver com as diferenças, enriquecendo os contatos e as relações, evitando assim confrontos, sofrimentos e conflitos. A razão da sociedade cristã caminhando junto num senso comum, que é o reino de Deus. Como fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus queridos irmãos, é por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a hierarquia, concedendo dons que deverão ser respeitados. O desrespeito a essa ordem, a essa organização, a essa hierarquia, chama-se insubordinação ou rebeldia, a qual será cobrada por aquele que estabeleceu tal hierarquia. Levantando-se alguém contra a hierarquia estabelecida, é o mesmo que levantar-se contra quem a estabeleceu. Muitos servos do Senhor andam sem direção simplesmente por não terem aceitado a hierarquia, a ordem, a organização estabelecida pelo Senhor. Isso porque, por organização, o Senhor dá a um o dom de ver algo que outros não veem, para, por meio dele, distribuir aos demais. Esse tem a obrigação de ser o bom despenseiro daquilo que aprendeu com o Senhor. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus queridos, o nome disso é guiar, é ir à frente, mostrando o caminho para o reino dos céus. Aquele que segue tais orientações estará seguindo, estará respeitando a ordem, a organização determinada pelo Senhor. Esse é o submisso, o obediente. Mas o desobediente é rebelde. Não aceita a ordem, não aceita a hierarquia. E rebelando-se individualmente, cada um sem a orientação do Senhor, segue conforme o que achar correto. Mas em 1 Samuel nos é advertido que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e o porfiar, ou seja, a contenda, é como a iniquidade e idolatria. Dessa forma, ficam vulneráveis a toda e qualquer espécie de vento de doutrina, como está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Ou seja, rejeitam a orientação vinda do Senhor por meio daquele por ele estabelecido, para seguirem a outros a quem o Senhor não atribuiu para essa finalidade naquele meio. Há um adágio bíblico que diz: ferirei o guia e as ovelhas se dispersarão. Mateus capítulo 26, versículo 31. Podemos ver também dessa forma: ferirei o guia e toda a ordem se acabará. É por esse motivo que ele deve ser bem cuidado pelos beneficiados com seus sacrifícios e por suas orientações. Como é orientado em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que governam bem sejam dignos de duplicadas honras, principalmente
somente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Isso, meus irmãos, para que com bom ânimo e perseverança resista a todas as feridas e opressões que surgem com a finalidade de o fazer desistir e assim desorganizar tudo, deixando desorientados todos os demais. Como avisou o Senhor em Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mas para que haja respeito à hierarquia, a essa organização, é preciso também que o guia seja bom exemplo de bom despenseiro. Como nos diz em Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como bom despenseiro de Deus, não arrogante, não iracundo, ou seja, uma pessoa que não guarda a ira, não alimenta a ira, não leva a ira, não iracundo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ora, meus irmãos, uma vez que o despenseiro é exemplo de boa conduta nesse aspecto, a rejeição às suas orientações torna-se injustificável. Digo isso porque há situações em que a insubordinação é proveniente de maus exemplos dos guias ou despenseiros, e com base bíblica concreta se discorda dos seus ensinamentos e de suas orientações. Porém, sendo ele bom exemplo e não havendo base bíblica concreta, mas baseando-se no acho, alguém discorda dele, isso é rebeldia, é insubordinação. Porque não se deve discordar baseando-se no que cada um acha, mas sim com base bíblica. Nessa situação, não cabe ao guia ou despenseiro insistir com o insubordinado. Ele é insubordinado, não se deve insistir com ele. Como nos é ensinado em Amós, no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, mas conservando a paz. O que é que esse despenseiro deve fazer? Conservando a paz, siga em sua função, afastando-se do rebelde, para não acontecer de, dando ocasião à carne, cair em tentação, vir desmoronar toda a sua obra e, por fim, ser reprovado pelo Senhor por ter sido achado obreiro infiel. A ordem, a organização do Senhor tem a finalidade não de domínio de um sobre o outro, mas sim de, por meio do sacrifício de um, salvar a muitos, guiando-os à paz, à honestidade, à mansidão, ao domínio próprio, à verdade, à liberdade racional, à prudência, ao amor de fato e de verdade, à santificação e à salvação. Sem esse tão importante valor que é a ordem e a organização, não é possível entrar no reino que é todo ordem, organização e hierarquia. Ninguém é obrigado a entrar no reino de Deus, mas todos quantos quiserem entrar terão que desde já submeter-se às ordens de Deus, pois Deus não é obrigado a aceitar em seu reino algum subordinado. A casa é dele, quem manda é ele. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não deixem de repassar para os seus contatos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.